A mente humana é um quebra-cabeça fascinante, né? Cada pensamento, cada emoção, cada decisão que tomamos é um reflexo da complexidade do nosso cérebro. E desvendar os segredos da inteligência é um desafio que a gente nunca para de encarar. Pesquisadores ao redor do mundo dedicam suas vidas a entender como pensamos, aprendemos e resolvemos problemas. O QI, o famoso quociente de inteligência, surgiu como uma forma de tentar medir essa capacidade toda que a gente tem de pensar, de raciocinar. É como se fosse uma régua, tentando medir coisas como a nossa lógica, a memória, a capacidade de lidar com as palavras. Mas será que ele consegue capturar toda a complexidade da mente humana? Mas é importante a gente lembrar que o QI é só uma medida. A inteligência é multifacetada e vai muito além do que um simples número pode mostrar. Então, vamos juntos explorar o QI aqui no Brasil, olhando para os problemas socioeconômicos e de educação que afetam o desenvolvimento do brasileiro. O coeficiente de inteligência, o tal do QI, tenta medir a capacidade de pensar de cada um. Ele é uma tentativa de quantificar algo tão complexo quanto a inteligência humana. Para isso, usam testes que avaliam um monte de coisas, desde habilidades matemáticas até a capacidade de resolver problemas lógicos. Como a gente usa a lógica e a matemática, como a memória funciona, e até mesmo a nossa capacidade de resolver quebra-cabeças. Como a gente se expressa falando, seja em uma conversa casual ou em uma apresentação formal. E como a gente entende o espaço ao nosso redor, o que pode incluir desde a navegação em um ambiente virtual até a resolução de quebra-cabeças espaciais. No Brasil, estudos sugerem que o QI médio está entre 87 e 90. Essa estimativa se baseia em pesquisas internacionais que comparam diferentes populações, como os estudos de Richard Lynn e Tatu Van Hanen, que analisam dados globais sobre inteligência. O QI médio dos brasileiros é considerado baixo em comparação com outros países. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa a 85ª posição dentre 189 países, com um IDH de 0,759 em 2021. Embora isso não seja um indicador direto de QI, pode sugerir uma relação entre o desenvolvimento socioeconômico e a inteligência. Alguns estudos sugerem que fatores como a desigualdade socioeconômica, a falta de acesso à educação de qualidade e a nutrição inadequada podem afetar negativamente o desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, o QI. Mas, atenção, é preciso tomar cuidado para não sair por aí rotulando ninguém, viu? A inteligência não pode ser completamente capturada por um único número. Cada um tem seu jeito de ser inteligente. Seja na arte, na música, na empatia ou na capacidade de resolver problemas práticos, todos têm algo único a oferecer. E aqui no Brasil, o QI já causou muita polêmica. A questão do quociente de inteligência, ou QI, é um tema que desperta debates acalorados e opiniões divergentes. Pesquisadores como o Richard Lynn e o Tatu Van Hanen fizeram estudos mostrando que o QI médio por aqui é mais baixo do que em outros países. Esses estudos, embora controversos, apontam para uma média que coloca o Brasil em uma posição desafiadora no cenário global. Segundo eles, a média brasileira fica em torno de 87 a 90 pontos. Isso é significativamente menor do que a média de muitos países desenvolvidos, que frequentemente ultrapassam os 100 pontos. E sabe o que pode estar por trás disso? A desigualdade socioeconômica e a má qualidade na educação, que são problemas crônicos no nosso país. A educação no Brasil começou com a chegada dos jesuítas, em 1549, que estabeleceram as primeiras escolas. Durante o período colonial, a educação era elitista e voltada principalmente para os filhos dos colonizadores. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, o ensino passou a ser controlado pelo Estado, mas ainda enfrentava desafios significativos, como a falta de formação adequada para os professores. Uma história bem complicada. No século XX, diversas reformas educacionais foram implementadas, como a Reforma Francisco Campos, na década de 1930. Ele introduziu a obrigatoriedade do ensino primário e reorganizou o sistema educacional. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 também foi crucial, defendendo uma educação pública, gratuita e laica. No governo Lula e Dilma Rousseff, tiveram os maiores cortes orçamentários na educação da história do país. Durante o governo Lula, entre 2003 e 2010, o orçamento do Ministério da Educação cresceu significativamente, passando de 22,3 bilhões em 2003 para 53,8 bilhões em 2010. No governo Dilma Rousseff, que sucedeu Lula,
enfrentou uma crise econômica e decidiu cortar o orçamento do Ministério da Educação em 2011. Entre 2011 e 2014, o orçamento do MEC foi cortado em cerca de 30%, passando de 53,8 bilhões em Lauás em 2010 para 37,4 bilhões em 2014. Esse corte foi o maior da história da educação brasileira e teve um impacto significativo na qualidade do ensino e na infraestrutura das escolas. Ainda no governo Dilma teve a implementação da Emenda Constitucional de 95, que estabeleceu um teto de gastos públicos e limitou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Esse teto de gastos reduziu ainda mais os recursos disponíveis para a educação e contribuiu para a crise que a educação brasileira enfrenta hoje. A desigualdade social é como um muro que impede que milhões de crianças e jovens brasileiros desenvolvam todo o seu potencial. É como se a gente tivesse um time de futebol cheio de talentos, mas só alguns jogadores pudessem treinar e ter acesso a um bom técnico. Aí não tem como ganhar o campeonato, né? A situação socioeconômica do Brasil tem passado por diversas transformações, desde os governos anteriores até os dias atuais, refletindo um histórico de altos e baixos que impactaram o desenvolvimento do país. Abertura econômica e privatizações. No início da década de 1990, o Brasil enfrentou uma fase de desnacionalização e abertura econômica sob a presidência de Fernando Collor de Mello. O governo de Fernando Henrique Cardoso, que começou em 1994, foi marcado pelo Plano Real, que estabilizou a economia e controlou a hiperinflação que havia chegado a níveis alarmantes, como 2.500% ao ano. Lula implementou programas sociais como o Bolsa Família e o PAC. Durante seu governo, o Brasil se beneficiou de um cenário internacional favorável, com a valorização das commodities, o que impulsionou a economia e melhorou indicadores sociais. No entanto, as desigualdades estruturais continuaram a ser um desafio. É como construir uma casa sem uma base sólida. Ela desmorona. A presidência de Dilma Rousseff, que sucedeu Lula, enfrentou uma série de crises econômicas e políticas. A recessão de 2014 a 2016 foi marcada por uma queda significativa do PIB e aumento do desemprego. As crises políticas resultaram em um ambiente econômico altamente instável. Os problemas socioeconômicos no Brasil só irá diminuir com políticas públicas eficazes, melhora nas economias regionais, redução da inflação, reformas administrativas, enfim, há muito a se fazer, não é mesmo? Um carro precisa de combustível para funcionar, certo? Assim também funciona o nosso sistema governamental, sem políticas boas e com um alto índice de corrupção. Fica difícil de um país ir para frente, não é mesmo? A deficiência na estrutura escolar, como falta de professores nas escolas públicas, e a pobreza da grade currículo escolar contribui bastante para esse cenário decadente. A implementação do partidarismo e de ideologias de gêneros nas escolas é o que nos afasta de um bom desenvolvimento e pensamento crítico, colocando assim o indivíduo a pensar de uma maneira única e não uma maneira individual, podendo assim ter um livre pensamento. E esses são fatores que contribuem mais ainda para a desigualdade socioeconômica no Brasil. Pois quem tem a melhor educação são os que mais saem à frente em concursos públicos, em vestibulares para faculdades, em conquistar bons empregos, etc. O bom desenvolvimento na educação e na socioeconomia do país são duas coisas importantes que sempre têm que andar bem. Porque para melhorar a economia, é preciso melhorar a educação, pois com uma boa educação se consegue empregos bons, o que faz com que o indivíduo receba um bom salário. E assim ele consegue ter uma boa renda, aumentando também o seu poder de compra, fazendo assim o aquecimento da economia. Reforço da infraestrutura. Como construir novas escolas ou melhorar as existentes e fornecer equipamentos e recursos básicos. Formação de professores. Oferecer treinamento e capacitação para professores e funcionários públicos para melhorar a qualidade da educação. Redistribuição de recursos. Redistribuir recursos financeiros e materiais de forma justa e equitativa entre as escolas públicas. Incentivos para professores. Oferecer incentivos para os professores e funcionários públicos, como salários mais altos, benefícios e reconhecimento. Depois de explorarmos a mente humana e os problemas enfrentados pelo nosso país, que são os desafios socioeconômicos e da educação no Brasil, fica claro que o QI não é uma coisa simples de se medir. Ser inteligente é muito mais do que ir bem em um teste. É ser criativo, saber lidar com as emoções, ter empatia. Nós precisamos ir além e criar um sistema educacional que valorize todas as formas de inteligência. Só assim construiremos um futuro mais justo e com oportunidades para todos.
A verdadeira inteligência de um país está em sua capacidade de cuidar do seu povo e garantir um futuro brilhante para as próximas gerações. Em qual cidade ficava localizado o Muro de Berlim? Alemanha. Alemanha? Em qual cidade ficava localizado o Muro de Berlim? Berlim, Japão, Inglaterra. Em qual cidade ficava localizado o Muro de Berlim? Mateus. Em qual cidade ficava localizado o Muro de Berlim? Alemanha? Na China, né? Muro de Berlim? Na Roma?